Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, esperar vocês chegarem. Mais uma live, mais uma segunda com vocês. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Todos que vêm acompanhando. Esperar o pessoal chegar. Nossa terceira aula, né? Dessas aulas de ventilação mecânica que a gente tá fazendo. Olá, boa noite, Tanara! Que honra, amiga, ter aqui. Vag, boa noite. Zenaide, boa noite. Porto Alegre, boa noite. Teu login eu não tô sabendo o teu nome, mas boa noite. Flávia, boa noite. Chádia Miranda, boa noite. Jaqueline, boa noite. Carlos Júnior, boa noite. Cristina, boa noite. Carla, boa noite. Vamos lá, né, gente? Bruno, Shakira, presença certa, né, Shakira? Boa noite. Thaís, boa noite. Kátia. Vou falar, tá? Vou falar sobre isso. Lenise, boa noite. Que honra ter aqui. Tiago, boa noite. Hélio, boa noite. Grace, boa noite. Iris, boa noite. Fernanda, boa noite. Esperar bater o 100, aí a gente começa, tá? Estamos em 97 pessoas. Rayana, boa noite. Jorge, diga aí, meu amigo. Boa noite. Obrigado. Marla, boa noite. Michela, boa noite. Batemos o 100, tá? Vamos começar aqui, tá? Depois eu volto, vocês sabem como é. Já eu volto a dar boa noite a vocês. Então, vamos lá. O que foi que a gente falou na primeira aula? Na primeira aula, eu expliquei... Né não, Tanara? É demais pra mim, né? Oi, Marília, boa noite. Então, assim, na primeira aula desses novas que eu fiquei dando, né? A primeira aula eu falei sobre como eram os modos, o que é que a gente ajustava em cada modo, como era disparo, como era ciclagem e etc. Deu uma pincelada muito por cima de como eram os ajustes, né? Eu não foquei nessa parte. Na segunda aula eu falei sobre mecânica, sobre curvas, para vocês entenderem o que era uma curva de volume, o que era uma curva de pressão, né, o que era um autopipe, o que era um vazamento. E daí nessa aula de hoje o meu foco é, você chegou no plantão, você tem um paciente, o que é que você precisa saber para ajustar aquele ventilador mecânico, tá? Então o foco dessa aula de hoje é esse. Semana que vem nós temos uma live sobre assincronia paciente-ventilador, que geralmente é o tema de maior dúvida, né? Então, assim, a enxurrada de perguntas é aquilo que eu mais recebo nas turmas, né? Do pessoal que faz o curso de ventilação. Também no meu privado, às vezes, o pessoal manda foto e tal. Então, é o maior percentual de dúvidas. Só que não adianta, né? Como eu digo desde a primeira aula, não adianta chegar aqui falando sobre mechanical power ou falando sobre a sincronia se vocês não entenderam o básico. Então, como a gente vem seguindo a linha de raciocínio, hoje a gente vai falar sobre essa questão chegou um paciente, o que é que eu preciso entender? É umidificação passiva ou ativa? Eu vou usar volume, vou usar pressão, mas o que é que eu ajuste em volume, o que é que eu ajuste em pressão, o que é que eu ajuste em pressão suporte, tá? Então a gente vai aprender tudo isso, como seria esse ajuste. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra gente ter mais essa linha prática, e daí na próxima aula a gente vai aprofundar, porque a gente vai falar sobre a sincronia paciente e ventilador. Como hoje eu já vou falar de alguns detalhes de lesão e ventilação, eu vou entrar um pouquinho em Ville, tá? Não de forma tão aprofundada, mas vou entrar. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Camila. Só JF aqui bombando. Vamos lá, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar eu tenho um ventilador mecânico, eu tenho uma admissão para receber. O que é que eu preciso verificar naquele meu ventilador mecânico para que eu saiba se aquele ventilador mecânico realmente está todo ok para admitir um paciente? Então, mais ou menos essa é a nossa linha de raciocínio hoje. Então, o que é que eu preciso saber? Inicialmente, esse ventilador ele precisa estar montado, né? E aí, cada ventilador mecânico ele vai ter o seu circuito. Então, às vezes, o que é que eu vejo? Ah, André, porque esse circuito tem 4 traqueias e 2 copinhos. Esse outro circuito só tem 2 ramos, 2 traqueias longas. Tem alguma diferença? Faz alguma diferença? Não. O que vai fazer diferença é
Se você vai usar umidificação ativa, você vai precisar dos copos coletores. Se não, você não precisa, você pode usar apenas as 2 traqueias longas, tá? Então, pra gente ilustrar aqui, né, a gente pode ter esses 2 modelos. Ou esse tipo de circuito, onde a gente tem apenas uma traqueia longa, né? Aqui a gente tem um ramo ins e o ramo ex. Aqui conectadas por uma peça em Y, né? E aqui eu vou ter o meu filtro HME, tá? Então aqui eu teria que ter o filtro HME. E aí eu posso ter 2 traqueias longas sem a presença dos copos coletores. A segunda situação seria, eu tenho as 2 traqueias, só que entre as 2 traqueias, teria 4 traqueias no caso, eu teria os 2 copos coletores, tá? E aí, nesse caso, em um desses ramos, né, o que é que eu teria? Eu teria aqui uma jarra de umidificação ativa, tá? Então, ao invés de usar o filtro HME, eu utilizaria umidificação ativa. Então, a priori, a gente vai usar os copos coletores quando a gente trabalha com umidificação ativa. A gente vai usar o circuito único, né? Circuito único não, mas a traqueia única, a traqueia longa, quando a gente trabalha com umidificação passiva. Existe algum problema se eu só tenho circuitos, né, as traqueias menores, com os copos coletores para conectar, mas nesse paciente eu vou usar o filtro HME? Isso tem acontecido muito, né, nessa geração Covid. Por quê? Porque muitos hospitais não trabalhavam com umidificação passiva, não trabalhavam com o filtro HME, era só jarra, né, era só umidificação ativa, e de repente os circuitos que a gente tem são apenas aqueles circuitos que tem os copos coletores. Tem problema? Não tem problema, tá? Você pode usar. A questão é, se for umidificação ativa, obrigatoriamente você precisa do copo coletor, porque vai condensar água no circuito. Então você precisa acumular essa água em um copo coletor. Se é umidificação passiva, lógico que quando a gente já trabalha com umidificação passiva, a gente não precisa do copo coletor. Mas se naquele momento é o circuito que você tem, não vai fazer diferença na sua ventilação, certo? Então, primeiro em relação ao circuito. Quando utilizar a umidificação passiva e quando utilizar a umidificação ativa, né? A umidificação ativa é aquela jarra que a gente conecta na base aquecedora, que a gente enche, né? A gente abastece essa jarra com água, tá? Não é soro, tá? O soro ele vai cristalizar, então é com água destilada. E aí, o que acontece? Você vai abastecer aquela jarra para quê? Para umidificar e aquecer aquele ar que vai estar entrando para o paciente. A gente tem que entender que o nariz, quando a gente respira espontaneamente, ele faz a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar. Quando a gente tem uma via aérea artificial, seja um tubo orotraqueal ou seja uma cânula de traqueostomia, eu preciso umidificar e aquecer esse ar. Eu posso fazer isso de maneira ativa, onde eu controlo lá a temperatura, né, eu ajusto e sei que eu estou aquecendo mais ou aquecendo menos. E eu posso fazer isso de maneira passiva, que é através do filtro trocador de calor e umidade, tá? De maneira geral, não existe uma diferença entre usar umidificação passiva e usar umidificação ativa. Umidificação passiva dá menos trabalho pra gente, fato. Por quê? Porque não vai estar formando condensado. Esse condensado muitas vezes gera assincronia do paciente com o ventilador mecânico. Muitas vezes esse condensado causa alto disparo. Então tem uma série de repercussões que esse condensado, essa água que se acumula, né, além da maior colonização daquele circuito, pode acarretar. Então, né, pra gente, digamos assim, é mais tranquilo usar a umidificação passiva, é mais tranquilo usar o filtro. Só que o filtro também não tem só benefício, né? Tem o fato de que se esse paciente tá com hipotermia, por exemplo, ele não vai conseguir aquecer de maneira adequada, porque é passivo, né? Depende do paciente. Então, se o paciente tá hipotérmico, aquela umidificação, aquele aquecimento não vai ser adequado. Se esse paciente já tem um aumento muito grande de resistência, muitas vezes em pacientes que têm DPOC, que já tem uma resistência aumentada, às vezes o fato de você trocar a umidificação passiva por uma umidificação ativa faz diferença para esse paciente, certo? Então isso vai variar muito caso a caso. Tá? Então vai depender, tipo, meu hospital, o protocolo é usar umidificação passiva. Mas tem um outro paciente que sim, ele vai se beneficiar da umidificação ativa. E vice-versa, tá? Então isso é escolhido baseado no protocolo do seu hospital,
né, como é o fluxo, como é a questão dos custos, né, como é a questão de disposição de equipamento. E aí vão ter casos que mesmo a maioria, tipo assim, o protocolo sendo usar umidificação ativa, em alguns casos você vai preferir usar umidificação passiva. É o que a gente tá vivendo hoje no Covid, né? A gente não usa umidificação ativa no Covid, a gente só usa umidificação passiva. Por quê? Porque a água vai condensar, a água vai formar condensado no circuito, você vai ter que estar desconectando, então tudo isso aumenta o risco de aerosolização. Então, por conta disso, agora no momento de Covid, a gente só usa filtro HME ao invés da jarra. Então, a gente deu uma aposentada na jarra, né? A gente nunca mais nem viu jarra, porque a gente chega em todas as UTIs e a gente tá trabalhando com filtros HME. Tem um paciente ou outro que a gente às vezes sabe que até se beneficiaria de uma umidificação ativa, até tem. No momento, pela limitação da Covid, né, nessas UTIs Covid, a gente não está usando umidificação ativa. Ah, André, na minha UTI é mais umidificação ativa. Tudo bem, tem muitos pacientes que dá tranquilamente para utilizar, tá certo? Então, a questão é muito do protocolo, da estrutura do seu hospital. Em relação ao trabalho do profissional, minimiza um pouco a umidificação passiva, mas não quer dizer que também não tenha seus efeitos negativos, certo? Então, principalmente pacientes que têm aumento de resistência, pacientes com volume muito baixo e pacientes que estão hipotérmicos, é melhor a umidificação ativa, certo? Em outros casos, a umidificação passiva ela pode ser utilizada tranquilamente. Ok? Esse primeiro conceito de umidificação passiva e umidificação ativa. Então, o circuito, eu preciso das traqueias, né? Do ramo ins, do ramo ex, seja com a união dos corpos coletores, ou seja, apenas as traqueias longas. E eles vão ser conectados por uma peça Y, que essa peça Y vai ser conectada no tubo orotraqueal do paciente. Já que a gente falou de filtro HME, eu já vou falar do filtro EPA, porque eu sei que já surgem essas dúvidas, né? Infelizmente, o filtro EPA era muito sumido, apesar de ser algo que era para fazer parte da nossa rotina. Não era para aparecer só agora, era para a gente sempre ter utilizado o filtro barreiro, o filtro de proteção bacteriológica e viral. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente usa um filtro desse, a gente não está só prevenindo, por exemplo, a dissipação, a contaminação pelo coronavírus, mas outras bactérias, outros vírus que tendem a se disseminar no ambiente. Então, o ideal é que sempre a gente trabalhasse com esses filtros barreira. Infelizmente, por questão de custo, não era tanto a realidade, né? Eu espero que esse seja um ganho da pandemia, né? Que seja da gente utilizar, de fato, esses filtros agora como rotina, né? E não mais tipo, só porque eu tô no Covid e depois vão parar de comprar. Eu espero que esse seja um ganho e que a partir de agora a gente fique utilizando. Quando a secreção é muito espessa, posso usar a passiva e o filtro HME por conta da Covid? Sim, em uma situação normal, com secreções muito espessas ou pacientes que a gente trocou muito o filtro HME, a gente trocaria o filtro e utilizaria umidificação ativa. No contexto do Covid, mesmo que você troque o filtro várias vezes, você não vai poder colocar na umidificação ativa, tá? Então, pontualmente no Covid, você não pode realizar essa troca. Em um contexto normal, quando você observa que o paciente é muito secretivo, que a secreção é muito espessa, uma opção é trocar por umidificação ativa, certo? Luiz, né? Luzimar. Se o paciente não consegue ficar com umidificação passiva, não pode utilizar a EPA com jarra, como na NEL? A questão, assim, as experiências que eu tive foram negativas, não em Covid, mas em outros pacientes, que a gente já era rotina do hospital, utilizar filtro bacteriológico. Então, quando a gente usa, é muito provável que você umidifique, que você condense o filtro EPA que está lá distal, porque acaba molhando tudo. Você acaba tendo que desconectar esse circuito. Então, assim, realmente eu não aconselho, certo? Eu não tive nenhum problema de não conseguir ventilar um paciente. O que acontece é que às vezes a gente troca mais vezes esse filtro HME. Já vi pessoas que tipo, não, vamos usar jarra e pronto. Mas assim, eu particularmente, Ana Irene, eu não aconselho. Eu acho que dá pra você fazer uma troca mais frequente desse HME e dá pra você trabalhar com esse paciente, talvez ver como é que tá a prescrição do broncodilatador, se há um aumento de resistência. Eu acho que dá pra você otimizar outras coisas e não precisar trocar. Conheço colegas que já trocaram? Conheço colegas que já trocaram. Então, isso vai muito de como for a rotina do seu hospital. Eu, particularmente, não aconselho, né? Pela experiência que eu tive nesse Covid de limitação, a gente conseguiu tratar os pacientes, não teve nenhum caso onde a gente não tenha conseguido tratar e conseguido segurar com o uso do filtro HME, certo? Então, eu acho que dá pra manter sim, tá?
E as experiências quando usa os dois não é muito legal, porque acaba molhando, aí lá vai trocar o filtro bacteriológico, o filtro EPA e assim por diante, certo? E aí, filtro EPA, filtro HME e no meio do caminho a gente tem um filtro HME-F. O que é que o filtro HME-F faz? Ele tanto tem a função de trocador de calor e umidade, quanto ele tem a função de barreira bacteriológica e viral, tá? Então, quando você usa o filtro HME-F, você não precisa usar o EPA e o HME. Você usa só o HME-F e já é suficiente, porque você está garantindo tanto a umidificação e aquecimento do ar, quanto também você está garantindo a proteção, tá certo? Então, não seria necessário usar os dois. Então, a opção é usar HME e EPA, ou você pode usar só HME-F, que você vai estar mantendo essa segurança, certo? Só certificar que realmente é trocador de calor e umidade e barreira bacteriológica e viral, ok? Elisângela, quando começa o meu curso? Meu curso vai abrir venda semana que vem, tá? Então, assim, quando abre meu curso, só é aberto a semana de vendas. Então, já fica de olho para semana que vem, quando abrir, tu garantir tua vaga, porque a gente forma turmas que não são tão grandes, tá certo? A live vai ficar gravada sim. Não faz sentido usar o EPA próximo do paciente, tá, Iris? O EPA é distal. O EPA é lá no ramo expiratório, no final, lá na válvula exalatória. Não é proximar o paciente. Proximar o paciente é o trocador de calor e umidade, ok? Então, saímos da questão dos filtros, saímos das questões dos circuitos. Eu preciso usar um sistema de aspiração fechado? Preciso usar um sistema de aspiração aberto? O que é que isso vai impactar? Na literatura, a gente não tem tanta evidência de que o uso do sistema de aspiração fechado, ele mude drasticamente em relação a infecções, tá? Lógico que os hospitais têm mais dinheiro, às vezes eles preferem usar, porque acham que o manuseio é menor do paciente, pensando também na questão de despressurização, em outros benefícios, acabam utilizando o sistema de aspiração fechado. Na realidade da maioria, a gente sabe que a gente usa muito mais o sistema de aspiração aberto, ou seja, eu tenho que desconectar o circuito, introduzir a sonda com luva estéreo e assim por diante. Então, caso esse paciente faça uso de um sistema de aspiração fechado, qual a posição, né, desse sistema de aspiração fechado? Então, a gente vai ter aqui a peça Y, tá? Aí, a gente vai ter, após o Y, o filtro, né, que eu já falei. Aí, a gente pode ter o flex tub ou não, tá, gente? Não é obrigatório. Tem situações onde a gente retira o flex tub, por exemplo, para reduzir espaço morto. Na verdade, para reduzir a resistência do circuito, enfim. Não que seja necessário para todos os pacientes, são casos pontuais onde a gente já trabalhou com outras coisas e a gente realmente quer diminuir essa resistência, a gente pode estar tirando os flex tub, mas de maneira geral a gente usa com flex tub, tá? E daí aqui é onde eu vou conectar o traquequé do paciente e aqui seria o tubo do paciente, tá certo? Então, o traquequé tá aqui porque a sonda ela precisa ser introduzida nessa direção, tá? Então, seria essa a posição do traquequé para aspiração traqueal do paciente com sistema de aspiração fechado. Por até quantos dias a gente deixa? Então, a recomendação, assim como do filtro HME, é que a gente deixe por até 7 dias. Existem locais que o protocolo de troca é com 72 horas, isso vai variar de hospital para hospital, tá? Mas o até é até 7 dias, ok? Então, seria esse o cuidado em relação à troca de filtro, seria esse o cuidado em relação à troca do sistema de aspiração fechado. Em relação à nebulização, né, a gente pode ter 3 tipos praticamente de nebulizações, né, de aerosol-terapia. Então, a gente teria o nebulizador a jato, que seria aquele convencional, aquele mesmo que a gente já usa a vida inteira, né, que a gente tem aquele nebulizador em casa, aquele seria a nebulização a jato, né, aquele do copinho, que onde a gente vai conectar? Sempre no ramo inspiratório, tá? E muita atenção para não estar conectando no local errado. Então, a gente conecta no ramo inspiratório do paciente. A gente pode ter os puffs, né, o MDI, o nebulizador dosimetrado, e a gente pode ter também a nebulização ultrassônica, tá? Que é uma nova forma também de nebulizar e é uma peça que você vai conectar. Os ventiladores mais modernos, eles têm trabalhado com esse tipo de nebulização, certo? E aí essa nebulização, você conecta essa peça, administra o medicamento, só que você não precisa também estar abrindo, como você faz com a nebulização a jato. A peça, o adaptador, ele pode ficar no circuito do paciente,
você abre, mas isso não interfere na ventilação, porque ele desce por uma membraninha que tem os microporos que não alteram a ventilação mecânica do paciente, tá? Então, também é uma opção essa nebulização ultrassônica. A gente teria essas 3 opções. Como a ultrassônica é menos comum, a jato é a mais comum, né? Que tem que colocar extra circuito. Então, tem ventiladores que você já conecta e vai apenas no momento da inspiração. E às vezes, quando a gente usa no fluxômetro, que é o caso, porque é um ventilador mais antigo que não lhe dá a opção de sincronizar, não é adequado, aquele fluxo altera a ventilação do paciente, tá? Então, compromete toda a ventilação, aquela leitura não é fidedigna. Então, são situações que a gente só usa se a gente não tiver outra opção. Sempre que você tiver a opção de fazer nebulização a jato conectada no próprio ventilador, melhor, porque vai apenas na inspiração, aquele fluxo. E se você tiver um outro tipo de aerossolterapia, melhor ainda, tá? O MDI, como é mais utilizado, vou falar dele, tá? Então, MDI são aqueles puffzinhos, né? Que seria igual aquelas bombinhas, digamos assim, de uma forma bem leiga mesmo, que a gente usa quando tem asma, etc. Então, seria aquele medicamento, o Aerolin, tá? Ou outros medicamentos, tá? Mas estou dando um exemplo porque é mais comum da prática de muitas pessoas que já são asmáticas ou que tem algum asmático em casa. E daí, você vai fazer os puffs, tá? E aí, esse puff é administrado, tem que ter um conector, tá? Que vai ser posicionado de maneira correta, digamos assim, no ramo ins. Só que nesses pacientes com Covid, tá? Voltando um pouquinho pro Covid, a gente posiciona após o filtro. Por que a gente posiciona após o filtro? Porque se eu posiciono antes no ramo ins, eu vou ter que estar desconectando. E como o objetivo é não estar desconectando, eu não vou posicionar ele antes do filtro, tá? Então, cuidado em relação a isso. Na situação de Covid, a gente posiciona após o filtro, tá? Quantos puffs? Vai depender da prescrição, vai depender do medicamento, tá? Qual é o medicamento a ser administrado? Será que é uma dose de resgate? Será que não? Pode ser 8 puffs, pode ser 4 puffs. Então, isso vai depender do momento, tá? E aí, esses puffs, para serem administrados, eles precisam ser administrados no momento da inspiração. Que é que eu vejo de muito erro. Ah, eu vou administrar o puff. Aí, quando você olha a pessoa administrando o puff, ela tá lá várias vezes sem acompanhar, sem sincronizar com a respiração do paciente. Então, a gente vai administrar ali no finalzinho da respiração, quando for começar a inspiração do paciente, para que aquele jato, né, ele vá justamente acompanhando a inspiração, senão você não vai conseguir a deposição do medicamento, tá? O aconselhável é que a gente trabalhe com fluxos mais baixos. Eu tô ventilando o paciente com fluxo de 60. Mas no momento do puff, é ideal que você baixe um pouco aquele fluxo para que realmente aquele medicamento consiga penetrar melhor, que você use um volume corrente mais alto, se possível, porque assim você favorece a penetração do medicamento, certo? E aí sempre dá um período de pelo menos 15 a 30 segundos entre um puff e outro. Estou falando isso, André, que administra o físio, não tem só fisioterapeutas me assistindo. Então, tem um público, né, no canal Telegram de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas. Então, pode ter qualquer um de vocês assistindo. Quem administra o medicamento é o técnico de enfermagem, assim como são os outros medicamentos, tá certo? Mas estou só falando geral porque todo mundo tem que saber como é que é feito, tá? Como é que é realizada a administração, quais cuidados. Até porque geralmente é o enfermeiro ou o físio que vai treinar esse técnico, esse cuidado de sincronizar com a inspiração e assim por diante, tá certo? Deixa eu só ver aqui. O capnógrafo, se ele for posicionado, ele tem que ser posicionado depois do traquequé, né? Porque ele não pode estar atrapalhando a passagem do traquequé. Existem aqueles capnógrafos side e existe o capnógrafo main. O main é aquele que é geralmente maiorzinho e que a leitura já é feita ali naquela pecinha, ali já é o sensor e já faz. E o side, ele colhe uma amostra e vai lá pro monitor, né? Vai lá pro módulo onde é realizada essa amostra. Inclusive, tem a diferençazinha de leitura do side pro main. O main às vezes dá um valor um pouco mais real. O side pode dar uma diferençazinha um pouquinho maior do que a do main, certo? Então, o main é aquele que fica localizado em um paciente que não tivesse com sistema de aspiração, né, ali entre o tubo, e quando não, né, se ele está fazendo o sistema de aspiração fechado, você coloca após o traquequé, né, digamos assim, entre a saída do traquequé que você conectaria ao circuito, ao flex tub ou ao filtro, você vai conectar ele naquela posição, tá? Porque se você conecta aqui, você não iria conseguir passar a sonda de aspiração. Então, só esse detalhezinho, certo? Após o filtro mais próximo ao paciente, o HME sim, tá? A gente conecta proximal ao paciente. O EPA que a gente conecta distal ao paciente. É verdade.
Vitória, que o nebulizador ultrassônico, ele quebra o medicamento, né? Ele faz essa transformação através da vibração, tá? Que ele causa desse ultrassom, ele transforma em partículas menores que vão ser levadas, tá? Então, independente do medicamento prescrito, ele vai conseguir fazer essa aerosolterapia e ter o efeito de acordo com o medicamento que está prescrito para o paciente, tá? Não existe uma limitação de só fazer com um determinado medicamento ou com outro. Karina, fazemos o novo puff após 10 ventilações e não por tempo em segundos. Não tem problema também, desde que você perceba que você passou pelo menos uns 15 segundos, tá? Então, com 10 respirações, eu acredito que você vai passar pelo menos os 15 segundos, dá tranquilo. Às vezes é mais fácil a gente explicar dessa forma, então, tranquilo, tá? Não tem problema, não. Obrigada a todos que estão falando, que estão elogiando, tá? Seguindo, então a gente falou desses cuidados básicos, seria filtro, sistema de aspiração e aerosolterapia, que eram essas 3 coisas que eu queria falar antes da gente abordar a ventilação em si, tá certo? Não é muito indicado para pacientes com Covid, sim, paciente. Na verdade, o Inter 5 não é muito indicado para ninguém mais, né, Magno? Assim, a gente usa porque é o jeito. Mas, assim, é um ventilador com muitas limitações, que é muito antigo. Então, num paciente que a gente precisa ter um cuidado muito grande ao ventilar, né, que tipo já tem o pulmão muito lesado, já tem uma alteração pulmonar de base, seria mais danoso ainda o uso de um ventilador como esse, né? Mas mesmo em pacientes, tipo, eu trabalho em um hospital de trauma, eu tenho pacientes com lesão medular, a lesão deles não é respiratória, ainda assim a gente vê uma diferença de quando a gente tá lidando no paciente desse com um ventilador bom, com um servo, do que quando a gente tá ventilando com o Inter 5. Mas, às vezes, são situações que a gente tem, né? Não é o ideal, mas é o que temos. Mas, realmente, não seria o ideal para nenhum paciente. Seguindo, agora a gente vai falar, tipo, vou ajustar o ventilador mecânico para admissão. O que é que eu preciso ajustar lá naquele ventilador mecânico? Primeira coisa, testar o aparelho, tá? E esse eu considero um erro básico. Às vezes, não testam o equipamento. Tá lá, o ventilador tá pronto para admissão. Foi montado, foi ligado, ninguém testou. Porque demora tempo a testar, isso dá trabalho, e a gente não quer ter trabalho. E aí o que, é que a gente faz? Tá ok, pode chamar o paciente, né? Então manda o paciente vir lá da emergência para UTI e não foi testado o ventilador mecânico. Então esse erro é o erro básico, o erro número 1 que eu considero que é realizado e que causa dano ao paciente. Porque se você não testou, imagina, você teria coragem de entrar num voo, de entrar no avião para viajar, se você soubesse que não tinha sido realizados os testes? Não teria, eu tenho certeza que você não teria. Por quê? Porque você teria medo de morrer. E por que você não tem medo de esse paciente ser lesado e de você, por exemplo, matar esse paciente porque você não testou de forma adequada a máquina? De repente a máquina pode parecer um absurdo, né? Isso que eu tô falando, mas de repente a máquina para de funcionar porque você não testou adequadamente, você não viu algum defeito que tinha, e aí fica aquela correria, todo mundo correndo para trocar o ventilador mecânico, e às vezes naquela correria não tem outro ventilador mecânico para substituir. Então testem as máquinas, avaliem as máquinas. A cada dia as máquinas são mais completas, o que implica dizer que os testes são mais demorados. E eu já trabalhei em locais onde não uso, era o melhor ventilador que tínhamos, mas a gente não usava, né? Tipo, não vou usar não, esse ventilador ele é muito ruim, porque demora 10 minutos o teste dele. E dá muito trabalho para mim testar o ventilador. Então, gente, isso sim é um absurdo. Porque se demora 10 minutos para você testar, é porque ele está testando tudo possível daquela máquina. Então, ele está dando mais segurança ao seu paciente. Mas é mais fácil usar um que você não precisa testar e que você só liga, né? Então, vamos pensar no paciente. Pensem em vocês que não teriam coragem de entrar nesse voo e pensem que vocês não podem ter coragem de colocar um paciente sem sequer ter testado se aquela máquina está funcionando ou não. Usem os testes do ventilador, principalmente aproveitem essas máquinas que tem um teste mais completo. Demora porque está sendo mais seguro para o paciente, tá? Então a questão do teste do ventilador é o ponto número 1. E aí eu vou ajustar o ventilador mecânico. Vamos supor que você não conhece o paciente, mas você vai ajustar.
Posso ajustar em PCV e posso ajustar em VCV, tá? Eu tô falando de um paciente geral, não tô falando de paciente com alguma determinada patologia. Então, que você trabalha lá na UTI clínica, você vai receber o paciente e ainda não sabe direito o que é que o paciente tem. O que é que a gente tem lá nas diretrizes, tá? Eu vou trabalhar com as diretrizes para vocês, né? Que seria o mais básico, digamos assim, do que a gente tem de ajuste de ventilação. Então, a gente ajustaria um FO2 para manter uma saturação entre 93 e 96. Vamos supor que você não conhece o paciente. Então, o ideal é que você ajuste ali pelo menos 80%, porque você não sabe como é o nível de hipoxemia que esse paciente vai ser admitido, né? Então, por via das dúvidas, ajusta lá em 80% pelo menos essa FO2. Se esse paciente precisa de mais, você ajusta para mais. Se esse paciente precisa de menos, ajusta para menos, tá? Ou ali no momento que ele chegou, o colega já diz, tava lá na emergência, tava com 100% de FO2, não conseguia manter essa... Aí você já ajusta ali de imediato. Mas tentar colocar valores de FO2 mais altos naquele momento pontual, para depois você reajustar. O que é o erro? Vou deixar. Vou esquecer o paciente e não vou voltar lá. Não é assim, é só conectei o paciente. Aí eu vou reajustar tudo isso, tá certo? FO2, né, que eu preciso ajustar em qualquer modo. E aí eu vou fazer uma escalinha do que a gente ajusta em cada modo, tá certo? Em VCV e em PCV. Em VCV eu vou ajustar o volume corrente, vou ajustar o fluxo, vou ajustar a frequência respiratória, vou ajustar a sensibilidade, vou ajustar a PIP, a FO2. Aqui eu vou ajustar a pressão controlada, o tempo INS, a frequência respiratória, sensibilidade, a PIP e a FO2. O que é que acontece? Vou ajustar o volume corrente, só que eu não sei como é o volume desse paciente, porque o paciente é desconhecido para mim. Como é que eu vou saber se esse volume corrente ele é de 500 ml ou se ele é de 300 ml? Eu não tenho como saber, tá? Então, assim, o que é que eu aconselho? Não ajusta volumes muito altos, já que você não conhece o paciente, tá? Então, falando da minha realidade, eu tô no Nordeste. Eu sei que tem gente aqui que é de São Paulo, que é do Sul, né, que tá me assistindo. Lógico que vai depender muito da região que você tá falando, né? Se eu tô falando da população alta, eu já posso usar volumes maiores. Mas falando da minha realidade Nordeste, dificilmente eu admito um paciente onde o volume lá é 400 ml, é 450 ml. Então é melhor ajustar ali com 360, que eu sei que eu vou ter um percentual maior de pessoas que vão precisar de um volume nessa faixa, pela altura da população, que são pessoas muito baixas, né, assim como eu, do que usar um volume já de 450, de 500, sendo que essas pessoas são baixas, tá? Então, bota o volume mais para baixo. No momento que você viu um paciente alto, você vai pegar a fita, você vai medir o paciente, vai adequar, você não vai estar causando lesão naquele primeiro momento, certo? Então, ajusta um volume que não seja tão alto, de acordo com a estatura da sua população, para você ali de início, e depois você vai reajustar. O fluxo, valores aí entre 30 e 60 litros por minuto, tá? Lembrando que isso que eu tô falando é o básico que a gente tem no consenso, que a gente tem nas diretrizes, que a gente tem nos livros, mas que a gente ajusta sempre de maneira individualizada. E essa maneira individualizada é o que a gente vai trabalhar na próxima aula de assincronia. Porque é muito complicado dizer pra você que o fluxo está insuficiente se eu não explicar ainda o que é uma curva de fluxo insuficiente. Certo, gente? Então, eu tô dando assim um geralzão na correria, no sufoco, mas não existe receita de bolo para ventilar o paciente, tá? 30 de fluxo pode ser ótimo para mim, pode ser péssimo para você. 60 de fluxo pode ser ótimo para mim, pode ser péssimo para você. Então, cada paciente é um paciente. O erro número 2 da ventilação mecânica é achar que tem receita de bolo. É achar que o número mágico que tem em algum papel dá certo para todo mundo, porque não dá, tá? Então, erro número 1, não testar o ventilador. Erro número 2 é achar que existe receita de bolo, tá? Então, não existe receita de bolo, porque cada paciente é um paciente, cada paciente tem suas particularidades, cada paciente tem uma patologia de base, uns têm doença pulmonar, outros têm doença neurológica, outros têm doença cardíaca, então às vezes o pulmão nem é comprometido, outros o pulmão já é todo lesionado, então isso vai depender, tá certo? Então, o
Questão do fluxo, né? Isso seria uma média, mas se ajusta. Frequência respiratória, aí entre 12 a 16 até 20, tá? De frequência respiratória a gente ajusta, né? 16 a 20 é o mais comum. Então, esse seria o valor de frequência respiratória. De 12 até 20 você tem essa margem para ajustar de frequência respiratória. Valor da sensibilidade a gente já falou, de -2 a +2, depende se é centímetros de água ou se é fluxo. O valor da PIP, né, que a gente ajusta ali de base em 5, dependendo da patologia, você pode já ajustar de início 10 e assim por diante. O valor da FO2 eu já citei. Então, é isso que a gente ajusta na ventilação em volume para admitir um paciente. Quando a gente admite um paciente em PCV, você não mais ajusta o volume, você ajusta a pressão. Quanto de pressão eu vou colocar? Geralmente, não mais do que 15, tá? Por quê? Porque você não conhece a complacência do paciente, você não conhece a resistência do paciente. E às vezes você ajustar pressões altas, você está causando excesso de pressão que vão causar excesso de volume. Então, geralmente, não é necessário admitir o paciente com pressões maiores do que 15, tá? Então, você pode admitir com 12, com 15. Admitiu, vi lá quanto é que tá o volume do paciente, aí eu vou readaptar. Vou trazer esse volume para mais, ou vou trazer esse volume para menos e assim por diante, tá? Então, tanto a questão do volume quanto a questão da pressão é um inicial que você vai colocar e daí você vai reajustar quando chegar o paciente. Isso vai servir para tudo, absolutamente tudo. Não é botar lá um fluxo, uma frequência e esquecer. Não, ajustei e aí eu vou ter que ficar de olho no meu paciente, eu vou ter que ficar de olho no ventilador mecânico para entender se aqueles ajustes iniciais eles estão adequados ou não para o paciente. Não necessariamente aquilo que eu coloquei de início tá bom para o paciente, não. Isso vai depender da minha visão do paciente, da minha avaliação do paciente. Tá? Nesse primeiro momento eu posso avaliar a mecânica ou não, vai depender se o paciente está entregue ou não. Se ele tiver, eu particularmente prefiro já avaliar e já conhecer o paciente que eu estou trabalhando, certo? Quando ele não está entregue, você não vai avaliar, mas você vai avaliar outras coisas, vai avaliar as curvas, vai avaliar a presença de assincronia ou não, vai avaliar como é que está a ventilação, como é que está o volume que está sendo gerado, se tem autopipe, se não tem. Então, esse conjunto de coisas que você vai ser avaliado, tá? Não tem certificado, gente. A live é para conhecimento, tá? Não tem certificado, não, tá? A live fica gravada. Tô vendo mais algumas respostas aqui. Obrigado a todos que estão falando. Isso. Seguindo, né? Então, em VCV a gente ajusta isso, em PCV a gente ajusta isso. Eu quero focar um pouquinho em PSV, tá certo? Em PSV. Deixa eu voltar aqui porque a gente não falou nada de PSV ainda. Se é um paciente que você não conhece, você não vai admitir esse paciente em PSV, porque geralmente esse paciente já vem sedado, alguma coisa do tipo. Ah, não, André, o paciente veio transferido de uma unidade, ele estava numa unidade semi-intensiva, estava em pressão de suporte, ele teve alguma piora disso, já me passaram no telefone que ele estava em pressão de suporte, então eu posso deixar em pressão de suporte? Oi, Charlene, boa noite. Obrigada, Dilene. Obrigado, Dinarta. Gerlaine, tudo bem? Sim, seguindo, tá? Fica gravado no Insta, no IGTV, gente. Seguindo aqui o raciocínio, então vamos supor que você vai ajustar esse paciente em pressão de suporte. Seja porque você está recebendo ele de alguma unidade e já estão lhe avisando que ele vai transferido, mas ele já está em PS, já está ali ventilando bem em PS, etc. Ou seja, porque você está em PCV, está em VCV e você vai colocar em pressão de suporte. O que é que você tem que entender de pressão de suporte? Você vai ajustar um nível de pressão de suporte, um nível de PIP, FO2, sensibilidade. E tem duas coisinhas que você vai ajustar aqui. Uma é o percentual de ciclagem e a outra é o rise time. Essas coisinhas que você vai ajustar. O que acontece? Geralmente as pessoas só ajustam até aqui. E as pessoas esquecem que existe isso, ó. Que existe rise time e percentual de ciclagem. Aí coloca a impressão de suporte, aí o paciente fica assincrônico, aí a pessoa vai e faz assim. O paciente não ficou bem em impressão de suporte.
Mas você tentou ajustar realmente o paciente em pressão de suporte? Você fez um ajuste fino da ventilação mecânica desse paciente? Ou você só colocou lá um determinado nível e não passou aquele tempo perdido no plantão, que não é perdido, né? Mas para algumas pessoas, porque eu tava ali, tava me dando muito trabalho. Eu pedi para sedar o paciente para voltar para assistido controlado. Não que não existam essas situações em que a gente realmente tem que pedir para voltar para sedar o paciente. Mas isso é após um adequado ajuste da ventilação mecânica. Entendam, dá muito mais trabalho ter paciente em pressão de suporte do que ter um paciente bloqueado, sedado, totalmente entregue à ventilação e assistido controlado. Aquele que está totalmente entregue, ele vai me dar assim zero trabalho. Porque ele está lá. Ele não está nem dando conta de nada do que está acontecendo com ele. Agora, aquele que está em pressão de suporte, vai alarmar, aí eu vou lá no ventilador. Aí quando eu passei meia hora lá, aí quando eu tô no outro paciente, ele vai alarmar de novo e lá vai eu no ventilador de novo. Então, dá trabalho pro fisioterapeuta, dá trabalho pro médico, dá trabalho pro enfermeiro, tá? Então, o que é que a gente faz? Não deu certo e volta. Então, por favor, vamos ter paciência com o paciente e não vamos voltar por qualquer coisa. Vão ter momentos em que a gente realmente vai ter que voltar, mas não é sempre. Muitas e muitas vezes a gente consegue só ajustar com ajuste fino de ventilação mecânica. Então, pelo amor de Deus, vocês ajustem esse rise time, vocês ajustem essa sensibilidade respiratória para deixar o paciente mais sincrônico na ventilação mecânica, tá? Quando não é possível, ótimo, a gente não vai deixar o paciente assincrônico, não vai deixar o paciente brigando, não vai deixar o paciente lá tendo mais disfunção diafragmática, tendo mais persília, a gente não vai. A gente vai voltar ele para o modo assistido controlado, às vezes voltando sedação, quem sabe até bloqueando, como às vezes a gente tem que fazer, tá certo? Mas de maneira geral, é ajuste da ventilação que a gente tem que fazer, certo? Isso também VCV em PCV, tá, gente? A gente muitas vezes vê o paciente voltando uma sedação, aumentando um negócio, que às vezes você vê, estava bem e do nada voltaram, sair para almoçar e aí voltaram sedação. Então, sempre, em qualquer modo, mas eu tô focando em pressão de suporte nesse momento, tá? E aí a impressão do que é o que tem mais dúvida, tá? Eu já falei de mecânica, já falei de complacência, drive pressure plateau na aula passada. Então eu entendo que essa parte de VCV e PCV tá um pouquinho mais fresca. E na próxima aula a gente volta a falar de assincronia, então a gente volta a falar tudo isso. Voltando para a pressão de suporte, o que é que acontece? A partir do momento que o paciente tem drive, você já coloca em pressão de suporte? Sim. Se o paciente tem condição de manter um drive respiratório, eu já tento colocar ele em pressão de suporte. Inclusive, existe, né, o paciente ainda está com alguma sedação, eu posso colocar? Se ele tem drive suficiente, mesmo que ele ainda tenha alguma sedação, não é uma contraindicação de você colocar ele em pressão de suporte. Sempre, muito cuidado com os alarmes. Inclusive, erro número 3, tá? Erro número 1, é porque eu vou lembrando. Erro número 1. Não testar o ventilador. Erro número 2, achar que existe receita de bolo. Erro número 3, não ajustar os alarmes do ventilador. Gente, por favor, ajustem os alarmes do ventilador. Quando eu falo ajustar os alarmes, não é simplesmente vou na tela do alarme e passo pro valor que o ventilador vem programado, não. Porque o ventilador, ele não é inteligente, não. Na verdade, ele é inteligente de fazer o que a gente manda. Mas se você manda errado, ele vai fazer errado. Entendeu? Por quê? Porque ele é inteligente para obedecer a minha ordem. Se eu não estou dando uma ordem correta, ele vai obedecer uma ordem errada e isso vai acarretar prejuízo para o paciente. Então, não adianta de nada você deixar um alarme de volume corrente ajustado e ajustar em 100 ml o mínimo em 1 litro o máximo. Então, nada, adiantando de nada. Então, se vai ajustar o alarme do volume corrente, né? Tá ventilando em pressão controlada, em pressão de suporte, qual é o meu limite? É 300 de volume minuto mínimo? É 500 de volume corrente máximo, desculpa? Qual é o volume minuto mínimo e máximo que eu quero? Não adianta deixar em 2 litros por minuto. Eu tenho certeza que se ele ficar ventilando com 2 litros por minuto de volume minuto, ele vai hipoventilar valendo. Ele vai fazer hipercapnia, tá? Ele vai fazer uma ventilação que não vai ser adequada para ele. Então, ajusta o alarme de maneira adequada. Eu vou ajustar o alarme de frequência respiratória. Boto 60 de frequência respiratória. O paciente, fadigando e ninguém tá nem vendo. Não vai lhe incomodar. Mas por quê? Porque não tá adequado. Tá? Boa noite, Germana. Não, Priscila, se ele ainda tá com suporte tão alto,
Sim, existe quem defenda que ainda com esses valores tão altos utilizaria uma ventilação mais espontânea. Eu, particularmente, prefiro ir desmamando mais esses parâmetros de PIP, de FO2 e depois seguir para a pressão de suporte, tá? Então, assim, eu não vejo tanto sentido de se ele tá com a FO2 tão alta, com a PIP tão alta, manter ele, não que ele não possa. Posso chamar o paciente de pressão de suporte com a PIP de 10? Pode, às vezes até mais que 10? Pode. Mas tenta que ele tenha pelo menos uma melhora dessa gasometria, a não ser que essa FO2 alta não seja justificada por uma gasometria, né? Que esteja lá saturando 100% e tá mantendo a FO2 alta. Mas se é por necessidade ainda, eu acho mais seguro manter ele numa ventilação de controlada, ali mais entregue, melhorou o pulmão, vai desmamando esses parâmetros e depois muda para um modo espontâneo, tá certo? Então, seguindo, nem sei onde eu parei. Pressão de suporte. Primeira coisa, qual o nível de pressão de suporte que você vai oferecer? Isso vai depender do volume que você quer. E vai depender também de uma coisa que a gente chama de sobreassistência e subassistência. Que é isso, sobreassistência, quando eu tô dando assistência demais ao meu paciente. Subassistência, quando eu tô dando assistência de menos ao meu paciente. Andrene, como assim? Se eu tô ventilando ele em pressão de suporte, ele não está seguro? Não necessariamente. Boa noite, Carliene. Não, ele não necessariamente está seguro, tá? Essa era a visão que a gente tinha. Eu sempre digo que quando eu fiz minha residência, né, alguns anos atrás, a gente via os pacientes, às vezes, chegava o paciente, a gente botar um mínimo de pressão de suporte e ele fazendo aquele volumão, e mesmo trabalhando com pessoas assim, experts em ventilação mecânica, naquela época, a gente não sabia, né, eles no caso não sabiam, que aquilo era lesivo, porque na verdade os estudos não mostravam isso. Isso é muito recente, essa questão da gente entender que na verdade, se ele tá fazendo 1 litro e pouco de volume com a pressão de suporte que eu tô baixando, muitas vezes isso é um drive excessivo do paciente. Muitas vezes eu tô causando disfunção diafragmática. Porque a gente começou a entender que existem outros tipos de lesões, que antes a gente só sabia o quê? A vilha, a lesão pulmonar induzida pelo ventilador, ela era causada por volumes altos, por pressões altas, né, pela abertura e fechamento cíclico desses alvéolos. A gente sabia disso, já era bastante coisa, né? A gente já entendeu que ventilar com volumes altos não era legal ventilar com 10 ml, era ali de 6 a 8 para a população geral, na população de Sara de 4 a 6. A gente entendeu ali que o valor da pressão platô tinha que ser mantido menor do que 30 para ter menos lesão. A gente sabia ali que pacientes que tinham mais inflamação, a gente tinha que usar um nível de PIP mais alto para evitar esse colavamento alveolar. Então a gente foi aprendendo uma série de coisas com o decorrer do tempo. Sendo que essa questão da pressão de suporte ainda é o que eu vejo que a gente tem maior dificuldade. Por quê? Porque a gente acha que é o mais fácil e na verdade não é o mais fácil. Porque a gente fecha muito nossos olhos para o que está acontecendo com o paciente, tá? Então, como a gente deixa esse paciente espontâneo, né, ajudando menos, a gente às vezes não está enxergando o que está acontecendo. E daí a gente hoje sabe que existe a PSILI, que é a lesão pulmonar auto-infligida. Ou seja, se eu deixo esse paciente fazendo muito esforço, esse esforço que ele faz pode acarretar lesão. Se eu deixo esse paciente fazendo muito esforço, isso pode causar trauma diafragmático, né, o miotrauma. Então não ocorre só por sobreassistência, quando eu dou assistência demais, acontece também quando eu dou assistência de menos, tá? Então, assim por diante, a gente foi descobrindo uma série de coisas. Então, quando a gente ajusta esse nível de pressão de suporte, eu olho o quanto de volume ele tá fazendo. E aí, sim, eu posso aumentar ou diminuir essa pressão para dar um volume alvo. O que é que eu entendo? Quanto maior a pressão de suporte que eu estou fornecendo, maior o volume que esse paciente vai fazer, tá? Só que hoje eu entendo que não é só isso. Eu avalio também P01, né? Eu avalio também uma pressão de oclusão, né? Um delta de pressão de oclusão. Eu avalio também como é que tá essa questão do esforço do paciente clinicamente. Se esse volume tá muito alto, então eu comecei a olhar mais coisas para esse paciente, tá certo? Então, em pressão de suporte, eu uso a pressão de suporte baseado no volume e baseado nessa série de coisas que a gente vai falar em um outro momento, tá? A PIP vai ser uma PIP basicamente que o paciente já vinha usando e eu vou também diminuindo, né, esse valor de PIP pensando no desmame da ventilação mecânica quando ele tiver condição. Não quer dizer que para ele estar em pressão de suporte ele precisa de uma PIP de 5, como eu já citei, ele pode ficar com uma PIP de 10, tá? Ele pode ficar com PIPs até maiores que isso, desde que eu veja que ele está mantendo um bom drive, que ele não está fazendo esforço excessivo, tá? Que ele não está tendo lesão por esforço excessivo e assim por diante.
Eu vou ajustar o valor da FO2 com o mesmo racional, mas eu entendo que se ele estiver precisando de FO2 muito altas, não faz tanto sentido eu partir ele para uma ventilação mais espontânea. Acessibilidade, ali naquele valor que a gente fala, mas sempre pensando se tem autodisparo ou se tem disparo ineficaz, que vai ser tema da nossa aula de assincronia, né, que a gente vai falar todas essas assincronias, vai ficar mais fácil entender como é que eu mudo uma frequência respiratória, como é que eu mudo um fluxo, baseado em que necessariamente. P01 é pressão de oclusão dos primeiros milissegundos, tá? Então, o que é que acontece? Ela vai avaliar o drive respiratório do paciente. Quando eu tenho valores muito altos de P01, significa que o drive daquele paciente está muito exacerbado. Então, possivelmente, eu vou ter lesão pulmonar auto-infligida, que aquele paciente vai estar fazendo lesão pulmonar auto-infligida. Então, é mais aconselhável que eu tente diminuir esse drive desse paciente, tá? Naquele momento. Por quê? Porque eu deixar ele espontâneo, aquela ventilação pode estar sendo mais danosa. Mas na nossa aula de desmame, eu vou focar mais nisso, trazer de forma mais detalhada para vocês. Se o meu P01 está muito baixo, o que é que acontece? Isso mostra que talvez eu esteja dando suporte demais para o meu paciente. E não estou deixando esse paciente talvez ter um drive maior que ele poderia ter, tá? Então, tem valores aí de 1.6 a 3.6 na literatura, que é uma meta para a gente manter esse valor de P01, tá certo? Seguindo, PIP, FO2, pressão de suporte, e a gente vai chegar onde eu queria chegar, que é no rise time e no percentual de ciclagem. O que é que acontece com o rise time? O rise time é o tempo de subida. Entendam que eu posso ter essa curva aqui de pressão e eu posso ter essa curva aqui de pressão. O que é que acontece? Vocês percebem que nessa situação eu tive um delay de tempo, eu demorei a atingir meu nível de pressão. Nesse exemplo aqui de cima, não. Eu já atingi rapidamente meu nível de pressão. Perceba a diferença? O tempo que eu demoro para fazer isso e o tempo que eu demoro para fazer isso. Aqui é mais rápido, aqui eu entrego a pressão mais rápido. Então, o tempo de subida é mais rápido, é mais curto, né? Se a gente pensar em segundos, é como se aqui eu tivesse 0,1 segundos e aqui eu tivesse 0,5 segundos, tá? Por exemplo. Então, quando eu falo em rise time, tempo de subida é o tempo que eu demoro para atingir aquela pressão. Eu posso fazer isso mais rápido e posso fazer isso mais lento. De que é que vai depender esse ajuste? Do paciente. Vão ter pacientes que vão querer um rise time curto. Vão ter pacientes que vão querer um rise time longo. Andirene, é sempre em segundos? Não. Por exemplo, no X5 a gente ajusta a rampa, que é um valor em percentual. E, na verdade, quanto maior esse percentual, mais rápida é a entrega. Então, sempre fica de olho em como aquele ventilador ele está mensurando, tá certo? Esse rise time, esse tempo de subida. Se o valor maior é mais rápido ou se o valor maior é mais lento. Aí isso vai depender se está sendo avaliado ali em milissegundos ou em segundos ou se está sendo avaliado em percentual, por exemplo, tá? Então, rise time seria isso. Então, é um ajuste fino que vai impactar nessa maior sincronia ou não do paciente. E a outra questão é o percentual de ciclagem, que o valor que vem amarrado é um valor de 25%. Na maioria dos ventiladores, tem alguns ventiladores que vêm em 30% também. Então, o que é esse percentual de ciclagem? Eu atingi um fluxo, tá? E eu vou fazer isso, né? Só que aqui representa 100%. Aqui, vamos supor que seja o basal, que seja em 25%. Nesse momento, é o momento, tudo isso aqui é inspiração, tá? Então, eu demoro todo esse tempo para inspirar. Tem pacientes em que eles querem um tempo expiratório mais curto e um tempo que eu passe mais rápido para esse tempo expiratório, certo? Não é para deixar sempre em 90 graus o rise time, isso vai depender de paciente para paciente. Tem pacientes que vai querer mais lento, tem pacientes que vão querer mais rápido, tá? Isso vai impactar no fluxo do paciente, isso vai impactar na demanda que aquele paciente está tendo, tá certo? Então, o percentual de ciclagem vem fixo em 25%. Sempre que eu quiser um tempo INS mais curto, eu vou mudar. Eu vou botar aqui em 40%, em 50%. Sempre que eu quiser aumentar o tempo inspiratório, eu vou descer aqui. Vou botar, por exemplo, em 15%. Então, a partir desse ajuste, a gente vai saber se está tendo uma ciclagem prematura, se está tendo uma ciclagem tardia, se tem algo que eu devo ajustar ou não. Por que é que eu quis dar uma pincelada nisso, nesses conceitos, uma revisada nesses conceitos? Porque a próxima aula é de assincronia. E não tem como eu chegar aqui falando de fluxo insuficiente e fluxo excessivo, se eu nem disse a vocês o que era ali o básico. Não tinha como eu falar de
Ciclagem prematura e ciclagem tardia, se eu nem falei pra vocês o que era a sensibilidade expiratória, tá, gente? Então, o que é que acontece aqui, né, que tá acabando nosso tempo, temos 6 minutos. O que é que eu queria que vocês entendessem dessa aula? Era principalmente esses erros básicos que a gente comete, tá? Na ventilação. Infelizmente, não tem rise time, tá, Marciana? Infelizmente. São limitações que a gente vai ter nos ventiladores mais antigos, tá? Não tem. P01, sim, a gente avalia P01 com a pausa expiratória, tá certo, gente? É na pausa expiratória que a gente avalia. Seguindo aqui o meu resumo, tá? Quando a gente vai adaptar um paciente na ventilação mecânica, a gente tem que ter cuidado com os parâmetros, a gente tem que ter cuidado com a curva, mas a gente também tem que entender que existem outros fatores que interferem. Outros fatores relacionados ao sistema de umidificação que eu estou utilizando, outros fatores relacionados à máquina que eu estou utilizando, outros fatores relacionados ao sistema de aspiração que eu estou utilizando, se existe vazamento, se não existe vazamento, se esse paciente faz um broncoespasmo, por exemplo, e será que eu tenho uma aerosolterapia para esse paciente? Será que essa aerosolterapia é um MDI? Será que é uma nebulização a jato? Então, tudo isso a gente tem que botar no bolo para entender. Não é só a curva do ventilador mecânico. Seria muito fácil se eu chegasse aqui e ficar só falando de curva, que é um assunto que eu amo falar. Mas eu tenho que falar do básico para vocês entenderem a curva. Então, a gente veio na linha de raciocínio que vocês entenderam que era disparo, entenderam que era ciclagem, entenderam que era os modos. Depois, vocês entenderam o que era mecânico, o que era um distúrbio de complacência, o que era um distúrbio de resistência, o que era uma pressão platô e assim por diante. Agora vocês entenderam como são esses sistemas de umidificação, entenderam como são esses sistemas de aerosolterapia, vocês entenderam o que era o basal ali do ventilador. Quais os erros mais básicos que vocês não podem cometer. Testem os ventiladores de vocês. Não é para admitir paciente sem testar a máquina. Tem que testar, vocês têm a obrigação, tá? Por quê? Porque é a segurança do paciente. E segurança do paciente é primeiro lugar, tá? É o paciente, é a vida do paciente, é a vida de alguém que tá ali. E para ter segurança, você tem que testar a máquina. Segunda coisa, ajuste os alarmes. É o segundo ponto da segurança do paciente, é ajustar os alarmes. Se você não ajusta os alarmes, o paciente vai estar lá, ó, hipoventilando ou fazendo volume alto e você não tá nem vendo. Entenda, quando você tá lá no leito 10, o leito 1 não vai poder lhe chamar, porque ele tá entubado, ele tá sedado. Então, a forma dele lhe chamar é quando alarma o ventilador mecânico. Então, ajuste os alarmes do ventilador mecânico, tá certo? Terceira coisa, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. A gente fala de valores mais gerais que a gente encontra nas diretrizes, nos guidelines, tá? Mas isso não é um valor fixo. Um tempo INS de 1 não dá certo para todo mundo. Para alguns pacientes o tempo INS adequado é 0,8, para alguns pacientes o tempo INS adequado é 0,7, para outros pacientes o tempo INS adequado é 1,3, tá? Então, vamos tirar da cabeça que existe um valor fixo, um valor amarrado para tudo, porque não existe, tá? Mesma coisa para fluxo, mesma coisa para volume, mesma coisa para tudo. Cada paciente é um paciente, cada paciente carrega as suas particularidades, as suas individualidades, tá? E a última coisa em relação a não existe um modo melhor que o outro. Vão ter momentos em que é melhor VCV, vão ter momentos que é melhor PCV e vão ter momentos que é melhor PSV. E PSV não é sinônimo de segurança. PSV é sinônimo de uma evolução do paciente, com certeza, mas que precisa da sua atenção redobrada, tá certo? Por quê? Porque agora você tem que ficar mais de olho ainda em como aquele paciente está ventilando. Por quê? Porque ele vai demandar mais atenção, porque agora ele está entrando mais, então agora a sincronia é mais difícil ainda. Por quê? Porque exige que você dê mais ainda o que o paciente está querendo, tá? E para isso é ajuste fino da ventilação mecânica. Então esses conceitos, eles precisavam estar bem claros para a gente falar das curvinhas lá da sincronia, que é o assunto da nossa aula de segunda, tá certo? Próxima semana tem a abertura da turma de ventilação mecânica do curso online. E a gente vai ter essa aula de sincronia, que é o recorde de dúvidas. Quem quiser já ir mandando alguma dúvida, pode ir mandando para que eu já fale na próxima segunda, porque às vezes quando eu tô aqui eu vou me empolgando e não leio tantas mensagens de vocês. Próxima segunda às 21 horas, tá certo? E aí a gente abre o carrinho já na próxima live, tá bom? De segunda-feira. Temos 1 minuto e 58. A todos que me assistem, que me acompanham, muito obrigada. Muito obrigada a todos pelos elogios. Ellen, Eliori, Tamires, obrigado. Gracinha, Miriam, Fernanda, Patrícia, Flávia.
Você ventila os pacientes em VCV? Sim, tanto ventila em VCV quanto ventila em PCV. Vai depender do momento, vai depender da indicação. Não tem, gente, preconceito de ventilar de um jeito ou de outro, tá? Vão ter momentos que é melhor de um jeito, vão ter momentos que é melhor de outro. Obrigado, Tati. Obrigado, Mari. Obrigado, Tati. Outra Tati. Obrigado, Camila. Obrigado, Rudes, tá? Obrigado mesmo, gente, pela atenção, pela parceria de vocês estarem aqui. Mariana, Ledi, tá? Guilherme, Lara, oi amiga, boa noite, obrigado Shakira. E é isso, tá? Temos 1 minuto. Qualquer coisa falem, eu passei uns dias sumidas, eu sempre falo isso, né? Mas dessa vez foi bem real, assim, eu tava bem sumida, tive alguns problemas familiares, então fiquei um pouco mais ausente aqui, tá? Do Instagram, mas eu espero essa semana conseguir postar mais conteúdo no feed pra vocês. Para vocês estarem se mantendo aí atualizados dos artigos que saíram aqui nos últimos tempos, tá? E dúvidas mandem, que a gente vai tentando responder, seja no privado, seja nas postagens, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima segunda, a gente se vê aqui.